Meu amigo Carlos Magno. Estamos aqui novamente no canal Transgressão para discutir um tema de interesse não apenas nacional, mas internacional, que é o conflito entre o Estado de Israel e o grupo que cometeu um atentado terrorista contra o Estado de Israel recentemente, o Hamas. Mas o que eu quero discutir acerca desse conflito não é lá, mas é aqui no Brasil, meu amigo Carlos Magno. Nas minhas redes sociais, mais especificamente no Facebook, apareceu para mim, no meu feed de notícias, a seguinte postagem. É uma imagem de uma águia toda estilizada. A águia está com os braços abertos, no peito uma bandeira de Israel, nas suas asas a bandeira dos Estados Unidos, avançando em meio a escombros sobre um rato que está no seu peito a bandeira da Palestina. E com as seguintes palavras: rato inteligente não provoca águia. Essa postagem foi feita pelo grupo Conservadores do Brasil. Eu não sei se é deles o post, ou eles apenas compartilharam, mas o fato é que está lá na página de Conservadores do Brasil. E me chamou muita atenção, meu amigo Carlos Magno, os comentários. Esse post teve até o momento pelo menos, mais de 6.000 compartilhamentos e quase 6.000 comentários. Obviamente tem gente criticando o post, mas também tem muita gente defendendo esse post. E defendendo esse post da seguinte forma, que foi realmente o que me chamou muita atenção. Pessoas sempre escrevendo poucas palavras, mas assim, palavras como essa: amém. São vários dizendo amém. Deus está do lado de Israel. O exército de Jeová está ao lado de Israel. Então, uma série de posts com uma série de comentários fazendo referência à ideia de que Deus está do lado de Israel contra os palestinos. Não é apenas contra o Hamas. Tanto que na imagem não é um soldado do Hamas, não é o símbolo do Hamas, mas é um rato com a bandeira da Palestina, fazendo referência a todo o povo palestino. E nos comentários você percebe isso. As pessoas não fazem aqueles que apoiam, que deram o seu aval a esse post, e concordaram com esse post, inclusive compartilharam esse post, elas não fazem uma distinção entre o Hamas e o povo palestino. Não, é a Palestina como um todo que ameaçou o Estado de Israel e que, portanto, deve ser eliminada, defendendo a ideia de que Israel deve agir com extrema violência, como um predador, que afinal de contas é o que uma águia faz. É uma predadora, implacável. E a águia não faz distinção entre a presa adulta, entre a presa criança, entre a presa frágil, entre a presa que é ameaçadora. Uma águia ataca cobras, mas ela também ataca coelhos. Uma águia ataca um animal adulto, mas também ataca filhotes. E o que a gente vê acontecendo hoje, nesse conflito, é a morte, ali na região de Gaza, de palestinos crianças, de palestinos idosos, de palestinos mulheres, civis que não têm nada a ver com o Hamas, mas estão sendo vítimas desses bombardeiros, desses ataques realizados pelo exército de Israel, a mando do Estado israelense. Da mesma forma que nós tivemos civis israelenses e de outras nacionalidades que foram atacados pelo Hamas. Mas na postagem, nos comentários, dá a impressão de que Israel está certo, tem toda a razão na forma como está tratando esse conflito, como está tratando esse ataque realizado pelo Hamas, e não poupando, inclusive, o povo palestino. Então, meu amigo, eu gostaria de saber o que é que você pensa a esse respeito. Será que essas pessoas que estão fazendo esse comentário, associando essa questão da guerra com religião, e que Deus está do lado de Israel, da onde é que essas pessoas tiraram essa ideia? Como é que formaram essa concepção? Como é que estão tirando uma guerra que está dentro de um contexto geopolítico, social, econômico, cultural, e tornando uma questão de natureza religiosa, sendo que a religião é apenas pano de fundo nessa questão do conflito. Mas que aqui, pelo menos nessa postagem, e não é o único post, mas se tornou uma questão de natureza religiosa. É o mundo cristão contra
os do mal, que são o povo islâmico. É com você, meu amigo Carlos Magno. Então, meu amigo Marlos, eu tive a oportunidade de ver também essa postagem feita no Facebook pelos chamados conservadores do Brasil, e o que chama atenção, principalmente nos comentários, né, é, é o tipo de comentário que é feito. Em primeiro lugar, os comentários são muito sucintos, né? Às vezes uma única palavra, às vezes uma frase muito curta, fazendo menção a Deus, como se o que estivesse acontecendo no Oriente Médio hoje fosse, na verdade, uma guerra entre Deus e sei lá o quê, e diabo. Isso já dá para a gente um certo indicativo desse tipo de postagem e esse tipo de local que a gente vai encontrar nas redes sociais. A mim me parece que aquele grupo que publicou isso, o tal dos conservadores do Brasil, ele é um grupo vinculado à igreja. Se não é diretamente feito por pastores, deve ser feito por membros atuantes em igrejas e que criam esses endereços nas redes sociais exatamente para se comunicar com os demais fiéis aí da igreja ou das igrejas, né? Porque você deve ter percebido, até você comentou aqui, né, Marlos, que houve mais de 6.000 compartilhamentos. Imagina que os membros que já são visualizadores desse grupo, eles multiplicam essa mensagem em quantidades assim absurdas. Eu fico imaginando que desses 6.500 que receberam esse mesmo post em compartilhamento, outros tantos, mais uma vez, vão compartilhar, e isso vai se espalhando, né? E uma coisa que sai de dentro, praticamente de dentro de um ambiente de igreja. E muito provavelmente igrejas evangélicas, né? Porque o meio evangélico é que constrói muito esse tipo de discurso, principalmente, não é exclusivo do meio evangélico, mas me parece que isso é muito presente no meio evangélico, esse discurso que faz do Israel de hoje aquele Israel que era representado, na verdade, por um dos filhos de Isaac, não é? O filho de nome Jacó, que recebeu o nome de Israel, e me parece que eles transportam as pessoas e os religiosos, principalmente os evangélicos, transportam aquele Israel de mais de 2.000 anos atrás para os tempos de hoje. E passam a fazer essa leitura enviesada e eu diria mesmo envenenada, na verdade, de tudo o que acontece lá no Oriente Médio. E aí nós vamos entrar numa segunda dimensão dessa história, que é o seguinte: a maioria dos crentes de igreja evangélica, eu não falo isso por preconceito, não, eu falo porque eu frequentei esse troço e eu conheço esse negócio de dentro. A maioria, na verdade, eu diria que perto de uns 90, 85, 90%, a maioria dos membros são ignorantes em relação à história. Eles não conhecem nem a história deste Israel que está aí, hoje, desse Estado de Israel, nem a história da Palestina. Eles não entendem absolutamente nada. E eu tenho certeza que se nós pudéssemos identificar essas pessoas que fizeram comentários nessa página, e se nós perguntássemos a ele: você sabe o que é o Hamas? Eu tenho quase certeza que nenhum deles saberia nem o que isso é. Então a gente percebe nos comentários que são comentários reproduzidos de falas pastorais no púlpito das igrejas. A ignorância no seio das igrejas evangélicas, das denominações evangélicas,
ela não é uma ignorância restrita aos membros, não. As igrejas evangélicas, elas são muito descentralizadas. Qualquer pessoa com uma experiência pobre, inclusive espiritual, é capaz de abrir uma igreja evangélica e virar pastor. Eu conheci inúmeros pastores que mal sabiam o endereço de casa. Eles são de uma profunda ignorância, quase bestialidade. E essa gente reproduz seus comentários, e esses comentários são abraçados por outros ignorantes, às vezes até mais ignorantes do que eles mesmos, os pastores. E isso é reproduzido. Ô Marlos, veja que na própria caricatura desse post, existe uma representação de Israel como sendo uma águia, e Palestina aparece nessa representação como um rato. E o rato, geralmente, pelo menos para nós brasileiros, ele muitas vezes simboliza o ladrão. O rato, ele rouba, ele rói, ele rouba. E a impressão que dá é que os palestinos é que estão roubando um território sobre o qual eles nunca existiram. Veja só que nível de ignorância que toma conta dessa gente. Se há um povo que devia ser representado hoje como rato naquela caricatura, é o Estado de Israel. Além disso, apesar dos evangélicos não terem conhecimento de nada disso, o Estado de Israel que existe hoje, Marlos, ele não tem nada a ver com Deus. Esse Estado de Israel, ele nasceu de um movimento laico, não religioso, chamado sionismo. Foi o sionismo que criou o Estado de Israel. Inclusive, esse Estado de Israel ele foi comprado por um banqueiro chamado Rothschild, que era uma das personalidades mais importantes do sionismo internacional. Este homem banqueiro recebeu uma carta do Lorde lá de Balfour, né, da Inglaterra, e ele recebeu o terreno. Ele não pode ter recebido esse terreno de graça. Ele é banqueiro. O terreno foi comprado pelos sionistas que não são judeus. Esse Estado de Israel, Marlos, só para a gente ter ideia da dimensão da bestialidade evangélica que alimenta essas crenças, esse Estado de Israel ele não é sequer judeu. E eles pensam, os evangélicos pensam, que esse Estado de Israel tem vínculo com os judeus do Antigo Testamento. Enfim, é difícil até da gente comentar, porque o poço é tão profundo, a bestialidade é tão grande, que é muito difícil da gente comentar uma coisa dessa, mas ela tem proliferado, infelizmente, na sociedade brasileira, Marlos. Isso é assustador. Você levantou algumas questões ali interessantes. Primeira, eu sou professor universitário. A minha área de formação é na área de humanas. Eu transito pela história, pela sociologia, pela filosofia, e eu, apesar de todo o interesse que eu tenho em questões geopolíticas, econômicas, sociais, culturais, históricas, eu admito a minha dificuldade de entender, até porque é muita coisa que envolve a história daquela região, que envolve o povo palestino, que envolve o povo judeu, e pra gente, eu acredito que para você também, Carlos Magno, não é fácil a gente juntar esse quebra-cabeças que é a região da Palestina, que é esse conflito que existe hoje lá. Você falou outra coisa que é importante. Primeiro, o Estado de Israel hoje não é o mesmo de Israel lá do passado. O povo judeu de hoje não é o mesmo povo judeu lá do passado. Lógico, tem tradição, tem toda uma cultura que se manteve. Aliás, o judaísmo foi uma das razões que manteve o povo unido, apesar de terem se espalhado pelo mundo. Mas não dá para você comparar o que é o Estado de Israel hoje com o que era há 2000 anos atrás. É uma história completamente diferente, tudo é diferente. Tanto que quando você pega Israel hoje, lá você tem, nas várias regiões de Israel, você tem cristãos, você tem islâmicos, você tem judeus partilhando do mesmo espaço. Né? E são as três grandes religiões que têm o mesmo tronco. Né? São regiões abraâmicas. Tanto o islamismo, quanto o judaísmo, quanto o cristianismo.
é uma história complexa e que exige de pessoas que estudam, que criem calo nos cotovelos, porque não é uma história fácil de compreender. Todas as variantes políticas, econômicas, sociais, culturais, históricas, religiosas, que envolvem toda aquela questão presente ali na região do Oriente Médio. E aí eu fico pensando, as pessoas nas redes sociais, elas se posicionam com tanta facilidade, tanto em favor de Israel como em favor do Hamas. Mas principalmente daquelas que se posicionam, como a gente está conversando agora, em favor do Estado de Israel. Porque afinal esse post foi construído por uma direita conservadora. E a gente vê as pessoas se posicionando ali no post, dizendo amém, Deus está do lado de Israel, Deus está à frente do exército, é o exército de Jeová, etc. A gente vê esses comentários de natureza religiosa. E eu também não consigo imaginar outra fonte desses comentários que não sejam os púlpitos das igrejas, que não sejam palavras dos pastores. Porque é uma história difícil de ser compreendida. Inclusive por gente que transita ali nesse meio da história, da área de humanas, como eu acabei de comentar. Agora imagina alguém que não lê, que não estuda história, que não se interessa por questões geopolíticas, se ela tem conhecimento sobre todas as variáveis que estão presentes ali na região da Palestina. Porque não dá para você colocar Israel é o herói e a Palestina são os bandidos, porque isso não é verdade. Não é tão simples assim. É uma generalização e, ao mesmo tempo, uma simplificação de um conflito que é muito maior. Então, eu não vejo outra explicação para isso que não seja o discurso de pastores. Dentro das igrejas, fazendo esse discurso em favor do Estado de Israel, resgatando o Israel lá de 2000 anos atrás. E não é esse Estado que existe hoje. A impressão que dá é que esse conflito existe desde lá o início, e isso não é verdade. É uma coisa mais recente. Como você colocou, tem a ver com o sionismo, tem a ver com questões geopolíticas, tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, tem a ver com uma série de questões. E eu não acredito que a maior parte das pessoas tenham plena consciência, tenham pleno conhecimento para se posicionarem da forma como estão se posicionando. Fora o absurdo, né, meu amigo Carlos Magno? Gente se posicionando a favor do quê? De uma guerra em que a maior parte daqueles que estão morrendo são crianças, são idosos, são mulheres, é gente inocente, é um post preconceituoso, porque está colocando todos os palestinos como se fossem terroristas, o que não é verdade. Está colocando os palestinos como se fossem criminosos, o que não é verdade. Eles também são vítimas. Não são apenas soldados do Hamas que estão morrendo, não é apenas uma guerra entre soldados, não. Uma guerra entre soldados já seria algo abominável. Agora, quem está morrendo são isso dos dois lados, mas principalmente hoje do lado palestino, onde há um número maior de vítimas devido ao poderio, né, do Estado de Israel. São crianças. Eu li alguns comentários ali, publicados inclusive na imprensa, de que a maior parte dos mortos são de crianças. Sim, ô Marlos, só para fazer uma ponte sobre isso que nós estamos falando, para a gente ver que a coisa é mais complexa do que a gente imagina, no tocante a essa leitura que está sendo feita no Brasil, com a influência das igrejas evangélicas, católica também, mas principalmente evangélicas, essa leitura pela lente da religião que está sendo feita desse conflito no Oriente Médio, isso não é uma exceção, porque você deve se lembrar que nos últimos anos no Brasil, a política também vem sendo lida pela lente da religião, a ponto da disputa, por exemplo, entre Bolsonaro e Lula, por exemplo, ter sido transformada numa disputa entre Deus e o diabo. Então agora tudo está sendo filtrado pela lente da religião. Então existe o lado bom, hoje é o Bolsonaro, mas também é Israel, e existe o lado ruim, que, digamos, era o Lula e hoje é a Palestina. Tudo absolutamente está sendo tragado pelas igrejas e passado por esse filtro religioso que, na verdade, é um filtro da manipulação, da mentira, do engano, mas a população brasileira, em grande parcela, absolutamente incapaz de discernir as coisas, está sendo simplesmente engolida
por esse grande monstro, que é o monstro da mentira, da enganação, da manipulação. E mais, acho que faltou um adjetivo, Carlos Magno: hipocrisia. Você falando, eu lembrei, qual era o discurso dessa direita, principalmente ligada à igreja, aos pastores, contra o Lula, em favor do bolsonarismo? Que o Bolsonaro era contra o aborto e que a esquerda é a favor do aborto. Que a direita e o Bolsonaro são contra o casamento gay e a esquerda é a favor do casamento gay e de todas as pautas LGBT. Isso é pecado. A questão da legalização de drogas, como a maconha, a descriminalização de drogas. A esquerda é a favor, a direita é contra. Aí me chama a atenção, porque Israel, o aborto é legalizado. Em Israel, a união civil homoafetiva é legalizada e drogas como a maconha são descriminalizadas. Então, esse mesmo argumento dessa direita, que se faz valer de transformar a questão política em questão religiosa, que faz uso das igrejas para condenar o que era a esquerda aqui no Brasil, eles simplesmente ignoram com relação ao apoio de Israel, porque Israel representa, na verdade, hoje, como Estado, tudo aquilo que essa direita abominava, que eram pautas da esquerda. Então, para criticar a esquerda, valia. Agora, para criticar Israel, não vale. É uma hipocrisia. E fora o fato também, eu me pergunto ali, e duvido que a maior parte dessas pessoas que hoje estão se posicionando e dizendo amém para o que está acontecendo ali nesse conflito, se posicionando do lado de Israel, é se eles sabem que o judaísmo não aceita Jesus como Salvador. Ao passo que, dentro da religião islâmica, Jesus é reconhecido, não como Salvador, mas como um profeta. Quer dizer, as pessoas, em vez de estarem pleiteando a paz, as pessoas, em vez de torcerem para que o conflito acabe o quanto antes, para que parem as mortes, para que parem de inocentes pagarem o preço de governos, pagarem o preço da arbitrariedade de estados, de governos, de grupos políticos, as pessoas estão torcendo para que um estado simplesmente aniquile o outro. E aniquilar o outro estado significa aniquilar o quê? A população desse estado. Isso me parece algo totalmente anticristão. E dito por pessoas que são cristãs. Na verdade, virou uma torcida, como se torce em futebol. Você está torcendo para um time que você acredita que Deus joga nele. Basicamente é o que está acontecendo com esses evangélicos, principalmente, mas também com os demais cristãos. Estão torcendo para um time que acham que Deus faz parte daquele time, e é uma questão de torcida mesmo, de torcida, de plateia, de ficar gritando o nome do time, etc. Mesmo com o time jogando mal, mesmo com o time estando errado, mesmo com o time não tá fazendo gol de mão, o importante é torcer para o time. Eu não sou nenhum porta-voz de Deus, não sou teólogo, mas o que eu aprendi de cristianismo com a minha mãe, na minha infância, né, na minha formação católica, foi que o Deus do cristianismo, Jesus Cristo, é o Deus do amor, não é o Deus da espada. Mas parece que estão resgatando algo lá do Antigo Testamento, da espada, da vingança. E mesmo Jesus veio falar que ele veio trazer uma nova lei, que lei era essa? A do amor. E de repente a gente vê as pessoas hoje torcendo, comemorando, o que é pior ainda, a morte de inocentes. Como eu disse, eu não sou nenhum porta-voz de Deus, mas eu tenho minhas dúvidas se Deus pactua com o que está acontecendo lá hoje, se Deus se posiciona por algum lado. Eu acho que se tem algum lado que ele se posiciona, é pelo lado dos inocentes que estão perdendo a vida e que estão sofrendo. Com certeza, Marlos.